During my teens, and he's still being a great inspiration for me, and also an apostle in terms of church planting in Minas Gerais. Minas Gerais, say amen. A lot of mineiros in the house, so I'm gonna try to make the simultaneous translation for this man of God. So be patient with me with his mineirês because it's hard to translate. Let's see if I can do that. Eu vou usar muito. I'm gonna use this a lot. Amém. Bom dia para todos. Good morning to everyone. Paz do Senhor Peace Jesus. from the Lord Jesus. Aqui é um dos lugares que eu me sinto mais confortável. One of the places that I feel most comfortable. Realmente é uma extensão da nossa casa. Really is an extension of my personal house. E dessa vez eu não vim sozinho com a Janaína, eu This trouxe toda a time, casa. I did not come just with my wife. I brought the whole house. E eu queria convidar aqui toda a I casa want to para invite the whole apresentar para house os irmãos. upstairs. You see? E aqui, vamos apresentar um por um. Yes. Ok, essa aqui é a Maria Eduarda. Maria Eduarda. Say hi, Duda. Hi. Essa aqui é a Débora. Say hello, Débora. Hello. Essa aqui é a Janaína. Ela fala tudo em inglês, não precisa de Yes. tradução. No translation. Perfect. No need of translation. Paz do Senhor Jesus. Peace from the Lord Jesus. Esse aqui é o Vitor. This is Victor. É nóis. E esse aqui vai ficar aqui com você. This one is gonna stay with us. This is our new seminarian as well, guys. Come on, let's give a hand for the new seminarian house. We're going to be here for the presentation of all the students, but we have one more student. Victor is welcome to the house. Amen? Amen. Amen. You guys may be seated. Yes. Obrigado. Thank you. Eu gostaria nessa manhã de compartilhar I'd com like to os share with irmãos the brothers a respeito da voz do Espírito Santo. about the voice of the Holy Spirit. Nós sabemos que todos nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. We all know that we need to listen from the voice of the Holy Spirit. Open a parenthesis here, just a brief addendum. Can you show how you guys can follow the verses? We are placing the service for you guys in the Bible app. Everyone has the YouVersion Bible app, so you can open it. You're gonna find it with this link. Okay, we have a link for everyone. We're sharing our WhatsApp group, so you guys can click over there, and all the verses are gonna be there. So easy for you guys to follow. Also, please use the chance and add us in Instagram. Close parenthesis. Let's go back to the voice of the Spirit. Sorry. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. I'd like para you que to nós close your orássemos eyes so we agora. can pray right now. Senhor, em nome de Lord Jesus, Jesus, in your name. nessa manhã nós queremos mais uma vez ouvir a tua In voz. this morning, we want to listen to your voice once more. Nessa manhã nós queremos mais uma vez estar sensíveis à tua Once again, direção. want to be sensitive to your voice, to your direction. Eu sei que todos nós nessa sala precisamos da tua We direção. know here that all need your direction. Todos nós precisamos ouvir a tua voz. We all need your voice. E nessa manhã nós gostaríamos de ouvi-la claramente And in this morning, we want to listen it very clear em nosso in espírito, our spirit, na nossa mente, in our mind, nosso coração, in our heart. em nome de In Jesus. Jesus' name. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 12. 1 Corinthians chapter 6, verse 12. 1 Corinthians, Esse não está aqui no meu okay, esboço. 1 Corinthians chapter 6, verse 12. Since he was not in his sketch, you guys have to open. Let's see it. Na verdade, 17. 6:17. 6:17. 1 Corinthians chapter 6, verse 17. Let's make it happen here. Talvez você aprendeu que ouvir a voz de Deus é muito difícil. Maybe you learned that to listen to the voice of God is really hard. Talvez você compreende que só pessoas muito espirituais podem ouvir a voz de Deus. Maybe your idea is that only the very mature spiritual people can really listen to the voice of God. E isso não é But verdade. this is not true. Porque esse versículo aqui mostra que nós fomos unidos ao Senhor. This scripture says that we were joined with the Lord. Veja o que a Escritura Look diz. what the Bible says. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. He who is joined to the Lord becomes one spirit with him. Então você não tem dois So you espíritos. don't have two spirits. Você tem apenas um. You have just one. Amém? Amen?
E esse espírito que você tem And this spirit that you have foi completamente unido. was wholly united. A palavra unido aqui no grego é amalgamado. The union here, the connection is being mixed. É aquela amálgama que os dentistas usam para fazer Is that substance obturações no dente. the dentist they use to fill up the cavities in your tooth. Aquilo então se torna parte da sua dentição. That substance becomes part of your own tooth. Você não distingue mais, eu vou usar agora a parte do dente ou a parte da amálgama. There's no difference anymore between your tooth and this substance. Quem está entendendo a minha ilustração? How many of you guys are understanding this? Você não diz, agora eu vou mastigar com o dente, agora eu vou mastigar com a amálgama. You don't think like I'm gonna using just the substance in my tooth, or right now I'm using my tooth itself. Esse aqui é o meu ponto nessa manhã. This is my point this morning. Não é difícil ouvir a voz do It is Senhor. not hard to listen the voice of the Lord. Mas na verdade o inimigo quer nos mostrar que é muito difícil ouvir a voz de Deus. But the enemy tries to deceive us to making this idea that it's very hard to listen the voice É of God. muito difícil andar no It's sobrenatural. really hard to walk in the supernatural. Isso é só para pessoas que oram muito. This is only for people that praise the Lord. É só para pessoas que jejuam muito. Only for those people that fast the Lord. Pessoas muito consagradas. Very consecrated people. Gente comum como nós não pode andar o dia todo no Common sobrenatural. people like us, we cannot walk in the supernatural. Tem que ser gente muito especial. It's very special people that can do that. Quantos já ouviram coisas semelhantes How a many of you essa? guys ever listened to such kind of ideas? Nós já fomos ensinados assim. We were taught like that. E aí, na verdade, quanto mais tentávamos andar no sobrenatural, The more we tried to walk in the supernatural, mais frustrados nós ficávamos. more frustrated we were. Porque o pensamento era mais ou menos esse. Because the thought was like that. Se eu orar mais, If I pray more, eu vou andar mais no I'm going to sobrenatural. walk in the supernatural. Mas esse pensamento é semelhante ao pensamento que eu vou colocar agora. But this is very similar to the thought that I'm going to share right now. Se eu mastigar mais com o dente, If I chew more with my tooth, eu vou usar mais a amálgama. I'm going to use more the substance that is filling my tooth. Faz sentido? It makes any sense? Não, você todo é um ser sobrenatural. You are all a whole entire spiritual being. Sabe por quê? You know why? Porque você nasceu de novo. Because you're born again. E a escritura diz que você se tornou um só And the espírito scripture com o says that Senhor. you are joined together with one spirit with the Lord. Então, na verdade, nós ouvimos mais a voz de Deus que você pode So the imaginar. truth is that you listen the voice of God much more than you ever imagined. Muito mais do que as pessoas podem dizer para você. Much more than what people can actually talk with you. Só que como nós fomos ensinados de uma maneira But errada, because we're wrongly taught, agora nós achamos que andar no sobrenatural é uma coisa muito now we difícil. think that walking by the supernatural is really hard. E aí você fica com medo de praticar. Now you're afraid even to practice that. Vou te contar um segredo. I'll share you a Se secret. você começar a praticar o If sobrenatural, you begin to practice the supernatural, você vai ver quão comum vai ser na sua and you vida. see how common and or like present in your life. Pastor, por exemplo, For example, se você chega lá na célula ou no seu ambiente de trabalho, so tem you uma come to your pessoa, workplace, your life group, and there's a person e over tem there. uma pessoa doente, por exemplo, There's a sick person there. você não vai ficar procurando alguém espiritual para You're orar. not going to look around for who is the spiritual person here that could pray for that person. Você não vai ligar para o pastor, para You're o not going to pastor call the orar. pastor to come and pray for that person. Porque você é um ser Because you sobrenatural. are a supernatural person. Tem alguém sobrenatural aqui? Any supernatural people here in the house? Então começa a praticar. Now we start to practice. Começa a praticar. Start to Nas practice pequenas in coisas. little things. Lá no seu In trabalho. your workplace. Por exemplo, você precisa de uma direção You de need a Deus direction no from seu God trabalho. in your work. There's something that you need a guidance. Senhor, qual direção que eu vou? Lord, what is the direction I Qual o need to follow? investimento que eu What is the faço? investment I should place? Eu compro my ou não money? compro? Should I buy or not? Eu fico ou não Should I fico? stay or not? Trabalho nessa empresa ou Should não? I still working on this place or not? Vou te contar a resposta. I'm going to tell you the secret, the answer. Você quer saber que você já tem a resposta. You have already the answer. Porque a Escritura diz que Ele opera em nós o querer, Because the scripture says that God produces the will o querer e o realizar. and also the Realize. practice, the doing it, the way, the conquering. I don't know the real. Man, it's with you. That's the word. That's the word. You got it. They got it. Okay. Otherwise I will flow in the Come on, supernatural. let's make it happen.
Vamos praticar Let's practice com coisas with simples. little things. Eu posso fazer o teste aqui agora, I can make the practice right now com coisas simples. with little things. Do tipo, eu não tenho inglês suficiente I para don't pregar, have much English to preach, mas eu posso fazer o teste do sobrenatural. but I can make the test of the supernatural. Agora eu olhei pro pastor, ele fez assim. I Mas just looked to the pastor and he just laughed on ele me, fez assim. gave me a sign. Mas entende que essa pode ser uma prática? This can be actually a practice. É sério, pode ser uma prática agora, This is true. This really can happen. como lá no seu trabalho. Also, as in your workplace. Mas foi colocado na nossa But cabeça it was part in your que é mind muito difícil that ouvir it's a voz de super hard Deus. to listen to the voice of God. Tem que fazer um curso para ouvir You a have voz to de go through a Deus. course to listen to the voice of God. Somente pessoas muito espirituais Only ouvem a the voz de very Deus. spiritual people that listens God. Mas isso não está condizente com a palavra de Deus, But this is not following, obeying what the Bible says. que diz que você e eu fomos unidos ao Senhor em um só That espírito. says that we were joined with the Lord in one spirit. Se você comparar com a sua... Quantos irmãos são casados How many aqui? of you guys are married? Ok, então você vai entender o que eu vou dizer agora. Now you're going to understand what I'm Se talking você comparar If you com o compare relacionamento com a sua about. The esposa, relationship with your spouse. você pode falar com ela you can ou com you ele can talk with her or sem him usar nenhuma palavra. with no words. É verdade ou You não? guys agree with casais? me? Por quê? Porque você foi amalgamado. Because you got joined. Você se tornou um só You became one as a couple com essa pessoa. with that person. Amém? Amen? Vamos falar então, por exemplo, de filhos. Let's talk about children, raising children. Eu tenho aqui os meus filhos. I have my kids with me. Você acha que é muito difícil a comunicação com o pai? Do you think it's hard for them to communicate with me as their father? Não pode It ser. cannot be. É simples. It's supposed to be Às simple. vezes na minha feição eles já Maybe sabem a through comunicação. my body language, they will understand what I'm trying to communicate. Did you catch? Do you guys understand? Pegou? You guys get it? Então, presta atenção. Não é difícil ouvir a voz de It is Deus. not hard to listen to the voice of God. Tira essa mentira da sua cabeça e da sua relação com o Senhor. Put it out this wrong idea that it's hard to communicate with the Lord. Não é It difícil is ouvir a voz not de hard Deus. to listen to the voice of God. Pastor, mas eu queria ter mais clareza. Pastor, I would love to have more clarity. A primeira coisa que eu vou te falar nessa manhã sobre esse princípio The first thing I would like to share, de que é fácil ouvir a that voz it's de Deus. easy to listen to the voice of Você quer God. colocar um título nessa palavra? I'm gonna put a title on this message. Diga comigo, é fácil Say it after me. It is easy. ouvir a voz de Deus. Listen the voice of God. Amém? To listen the voice of God. É Amen. fácil ouvir a voz de Deus. It is easy to listen the voice of God. Mas pregaram para nós anos atrás But que é they preached difícil to us demais ouvir years a voz ago de that it's Deus. super hard to listen to the voice of Que God. tem que fazer um curso para ouvir a You voz have de to go Deus. into a deep course to really find and discern the voice of God. Pastor, mas e se eu errar? But Pastor, in case I make a mistake, Você tem certeza que é filho de Deus? are you sure that you're a son of God, a children of God? Você tem certeza que é amado? Are you sure that you are loved? Então preste atenção. So pay attention. Eu como pai tenho aí os meus 3 filhos. Yes, as a father with my 3 E kids. vamos supor que um deles tem um teste muito importante amanhã. Let's suppose one of them has a test, very important tomorrow. E esse teste é muito cedo pela manhã. It's a test that is going to happen early in the morning. E é muito importante, ele não So pode important perder. he cannot miss. Eu sou o pai. I'm the father. Quem está entendendo a ilustração? You guys are getting the story, the illustration? E você é o filho amado. And you are a beloved son. Você como pai vai correr o risco de deixar o seu filho acordar sozinho amanhã? Are you as a parent unresponsible to let your children or your kid to wake up by himself or herself in the morning? Não vai. Probably not. Você vai cercá-lo de cuidados. You're going to surround that kid with care. Você vai ter certeza que ele vai estar pronto para fazer o teste amanhã. You'll be certain that this kid will wake up in the morning to do the test. Provavelmente você vai acordar bem mais cedo que Probably you're ele. going to wake up earlier, even earlier than him. Vai preparar o café da You're going to manhã. get prepared, good Vai breakfast. lá no quarto You're despertá-lo. going to go to the room, you're going to wake up. Vai monitorar se ele está trocando de You're going to make roupa, sure tomando that she banho. or he is going through the whole schedule in the morning. Você vai preparar o carro lá fora You're para going to turn sair. on the car. E você vai sair bem antes do And teste. you're going to go very early before the test even starts.
Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, You that quanto are mais evil o nosso Pai parents Celestial. can give good gifts to your children, much more the Heavenly Father can bless you. Amen. How many of you guys got what I'm saying? Amém? Amen. Você é esse filho amado. You are this beloved children. Então para de ficar com medo de não ouvir a voz So de Deus. stop to be afraid to listen to the voice of God. A voz de Deus já está no seu The voice espírito. of God is already in your spirit. E Ele está guardando você de todos os And erros. He's safeguarding you from all the mistakes. A única maneira de você errar The only way you can actually have a mistake é se você for esse filho que diz para o pai, eu não quero acordar e eu não vou fazer o is teste. only if you are this stubborn kid that says, I don't want to wake up, I don't want to go to this test. E eu vou te dizer o que o pai vai And fazer. you're going to tell you what the Father going to do. Vai na marra. You're going to go in anyways. You're going to go where you go. Vai debaixo do cacete goiano. You're going to go with the good rod of love. That's how you're going to go. Amém. Okay. This from a new covenant. This meant from a new covenant. New covenant, my friend. Ok. He Então, didn't say rod of love. não pode. Então, presta atenção. O seu pai não vai deixar. Your Father not going to let you just sleep there. Ele está guardando você. He's guarding you. E você já ouviu a voz de And you Deus. already listen His voice. Tem um querer aí no seu coração que There procede is de this Deus. willingness in your heart that came from God. Agora, se você quer checar essa voz, But há if you maneiras wanna na Bíblia test, para você check checar essa voz. This voice, it came from the Lord or not. There's a way. Será que é realmente o meu pai que está falando Is this comigo? really from my Father that is speaking with me? Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha And voz. Jesus says that His flock listens to His voice. Não há confusão com a voz de There's Deus. no confusion with God's voice. Mas o inimigo fica intimidando But the você. enemy start to intimidate you. Intimidando você com medo de errar. Intimidate you, creating this fear to make mistakes. Intimidando você como se você não fosse uma pessoa sobrenatural. Intimidating you, making you to believe that you are not a supernatural person, a supernatural being. Mas a Bíblia diz que você é But the scripture says sobrenatural. that you are a supernatural being. Porque o seu espírito foi unido ao Because you Espírito were de joined Cristo. together with the Spirit of Christ. E o próprio Senhor Jesus disse que você faria obras maiores. Christ Himself said that we're going to do greater works. Agora, se esse sentimento no seu coração não é suficiente para discernir a So voz this de feeling Deus, inside of your spirit is not enough to discern God's voice. você pode consultar a palavra You de can Deus. consult and go to the Word of God, É the para isso, written Word. que ela está aqui. That's why the written Word is here. Se você tiver dúvida a respeito da voz de Deus, consulte a If you are Bíblia. not sure about the voice of God, go to the Scripture, go to the Bible. Pastor, mas nem tudo está escrito aqui na Pastor, Bíblia. there are many things that are not written in the Bible. Mas há muitas coisas que já estão definidas. But there are a lot of others that are already defined Como- by the Scripture. Como por exemplo, o For apóstolo example. Paulo diz que você não deveria se colocar em um jugo desigual. Apostle Paul, for example, he says that you are not supposed to put yourself in an unequal yoke with somebody else. Que comunhão há entre luz e What is trevas? the fellowship between darkness and light? Isso já te ajuda em muitas This coisas. already help you in so many aspects. Do tipo relacionamento, For example, do relationships. tipo sociedades. For example, you are having a partnership. Então, Business partnership. essa parte já está escrita aqui. So this is already guided by, is giving us a guidance through the Scripture. Você não precisa orar a You respeito don't need to disso. pray about this. Mas há muito mais coisas que não estão But escritas. there's a lot of other things that are not written. Para isso você precisa da voz. That's why you need the voice of the Spirit. Quem está comigo? How many of you guys are with me? Amém? Pastor, mas nesse caso eu posso fazer, além da Bíblia, eu posso fazer mais o quê? But beyond the Bible, is there anything else that I can test the direction? É por isso que nós temos aqui os líderes maduros. That's why we're having here the mature leaders. É por isso que nós convivemos no ambiente de igreja. That's why we get together as a church. Por isso o apóstolo João diz que há os anciãos, há os jovens e há os filhinhos. That's why John in his letter says there is the elders, there are the youth, and there are the little ones. O apóstolo Paulo diz que as mulheres mais novas devem se aconselhar com as mais experientes. Paul says that the young ladies should come and counsel themselves with the senior ladies, with the mature ladies of the Então, church. você deve buscar a palavra de Deus. Come on, help me Amém? out, guys. Don't laugh on me. Don't laugh on me. This is a sin for that. Don't laugh for a pastor. Don't do that. Just help me out. Come on, pastor. Say hallelujah.
Let's make The it happen. supernatural. Yeah, the supernatural. Yeah. Holy Spirit. Yes, come on, let's Just go. joking, come on. Let's go. If you are not comfortable, I can share. Let's do it. Let's make it happen. Yes. Let's make it Let's happen. taste the supernatural. Vamos Right experimentar o sobrenatural agora, now. We can irmãos. change you in Portuguese and Vamos I in mudar English. agora para inglês e português. The supernatural. Let's É o sobrenatural, irmãos. Vamos fazer isso, irmão. Vamos lá, vamos fazer. No, I prefer in Portuguese. Eu prefiro em português. The supernatural is coming. The supernatural is coming. It's growing. It's growing. It's growing, man. Yes, It's that's growing. it. It's growing. It's progressing. Let's go. Então você pode pegar a palavra de You can Deus. take the written word of God. Você pode também consultar líderes maduros. You can come to a mature leader. Por exemplo, nós temos um casal de noivos aqui. For example, we have a just getting engaged couple. Esses noivos, eles devem caminhar com já um casal They are maduro. supposed to walk with a mature couple. Isso é sabedoria. This is wisdom. Você que, por exemplo, é casado, não tem filhos, You, for example, that doesn't have a kid, married couple that doesn't have a kid. você pode consultar um casal que já tem filhos, já You can criou come seus and be filhos. mentored by a couple that has children already. Isso é sabedoria. This is wisdom. Quem está comigo? How many of you guys are with me? Amém? Amen. Agora, uma terceira coisa que você pode A fazer, third task you can do. diga, ouvir a voz de Deus. Say after me. Listen to the voice of God. Diga, consultar a palavra de Deus. Say, go to the written word of God. E diga, um aconselhamento maduro. Say, coming after mature counsel. Amém? Amen. Pastor, e existe algo mais que eu posso fazer? Is there anything else I can do, Pastor? Sim, você pode Yes. aprender a ler as circunstâncias. You can learn how to perceive, to read the circumstances. Você deve aprender a ler as circunstâncias pela ótica do Novo Testamento. You should read the circumstances around you through the lenses of the New Testament. Isso é muito This importante. is super important. É This revolucionário. is revolutionary. Eu vou lhe dar o meu próprio I'm testemunho. going to give you my personal testimony on that. Eu e o pastor Rafael viemos do Me and mesmo Pastor lugar, Ralph came from the same place, mesma igreja. same background, same church background. E talvez como você foi ensinado a ver as coisas da maneira da velha aliança. Maybe you were taught to see the circumstances through the lenses of the old covenant. Como assim, pastor? What do you mean, Pastor? Sempre baseado no seu comportamento, Always based on your behavior, no que você fez ou deixou de the fazer. things that you did or you like to do. E a coisa era mais ou menos And the assim. thing were a little bit like that. Quem faz bem merece o sobrenatural. Whoever is doing good will deserve and receive the supernatural. Quem frequenta bem a igreja merece o Who is sobrenatural. a very frequent member on the church service will receive the supernatural. Quem tem um bom comportamento espiritual merece o Who sobrenatural. has a good spiritual religious behavior receives the supernatural. Qual o problema desse pensamento? What is the problem with this thought? Nós não comportamos tão bem assim. We cannot behave always good as Eu this. estou sozinho nisso aqui? I'm alone Alone? I'm alone, my in friend. this behavior. Oh, ok. Join with me, please. Então, nós não comportamos tão bem assim. We are Você not as sabe, good boys as, and girls. sabe que nós somos aqui pecadores associados. We are part of the sinners club. We are all part of the sinners club. Justificados agora, amém? Now we are made righteous, amen? Então, as coisas que aconteciam comigo, o que eu pensava em primeiro lugar? So the bad things that happened with me, the first thing that will come to my mind will be, Eu pensava que era o diabo. I thought it would be the devil. Então, deu alguma coisa errado, Anything wrong? era o diabo. I thought it was the devil. Furou o pneu na saída aqui do culto, é o I diabo. got a flat tire, it was the devil. Perdi aí o avião, é o I diabo. lost my plane, it was the devil. Aconteceu alguma coisa errada no Anything trabalho, é o wrong in my diabo. workplace was the devil. Pastor, mas não é assim que é o correto? Pastor, is not this the right thing to think? Se isso for o correto, você está dando a primícia para Satanás. If you are thinking like that, you are giving the first thought, the first fruit to the devil. Você melhorou o negócio. You improved a little bit. Primeiro pensamento é o diabo, gostei. Isso é primícia. This is first fruit. Você percebe que a estrutura mental foi preparada para dar o primeiro para o mal?
You see that these standards in your mind, it was prepared to give the first to the devil, to the evil one. Você não percebe isso, mas a sua mente, You are not aware of this, but your mind foram preparadas para o mal. was trained to give first to the evil. Por isso que isso aqui chama boas novas. That's why this is called good news. Por isso que isso aqui é as boas notícias, o evangelho. This is the good news of God. The Para gospel. mudar a nossa mente. Change our mind. Quanto mais evangelho, mais More mudança de gospel, mente. more good news, more mind change. Mas não acontece de uma But vez. this doesn't happen at once. Quer fazer o teste Let's agora? make a test right now. Não precisa responder. Don't need to answer. Mas faça o teste com você Make a mesmo. test with yourself. Amanhã você vai para o trabalho. Tomorrow go to your work. E aí, antes de você ir lá pegar as suas ferramentas ou Before ir you até a go sua to your mesa, tools or going to your desk, o diretor chama você para uma the conversa. boss call you. O que ele normalmente não faz. Usually he doesn't do that. Aí você está passando lá pelos seus colegas e os seus colegas estão todos olhando para você. So you're going through the aisle and everybody's having their eyes on you. They're gazing on E you. eles estão olhando para você com um olhar assim, coitadinho. And they are looking at you and they say, poor guy. This is just Eles poor guy." não estão felizes com você ir lá conversar com o They diretor. they don't seem like happy for the fact that you're going to talk with the Qual que é boss. o primeiro pensamento que vem The à sua first mente? thought that comes to your mind. Tell me what it is. Good news or bad news? Good news or bad news? Agora é, né? You're saying good news right now. Agora é. Now here's what you're Mas saying. seja honesto com But você be honest mesmo. with yourself. Ele não chama você para conversar com frequência. He's not this kind of boss that constantly talk with you. Você vê que é um chefe irado. You know that he's a very grumpy As coisas kind of não boss. estão bem na companhia. You know the things are not going very well in the company. Aí ele chama você para So out of nowhere conversar. he comes and calls you. Não chamou ninguém, só He você. didn't call you. He didn't call anybody else but you. Vamos fazer o teste agora? I make a test right now. Esse livro é um livro de fé, amém? This is a book of faith. Nós Amen. estamos na série do We are sobrenatural, in the amém? supernatural series. Amen. Qual você precisa aplicar mais fé What do you need to apply more faith? para essa conversa To ter this boas talk. notícias ou más notícias? For this talk to be a good news talk or a bad news talk? Come on. What do we require more faith? Você tem que aplicar mais fé You need to apply more faith para acreditar to believe que ele está te chamando that this boss is calling para you dar a você uma promoção. to give you a promotion. Amen. Alguém quer exercitar mais fé? Anybody here wants to apply more faith? Vamos exercitar um pouquinho mais de fé? Let's put a little bit more faith. Let's Essa practice. conversa é para This chamar talk você is to call you para ser sócio da to companhia. be a partner in the company. Hallelujah. Precisou de mais fé agora? Did you need a little bit more faith to believe that? Vamos usar mais fé? Let's use more faith. Ele está chamando você He's para essa calling you conversa for this talk porque ele quer passar a companhia para because he você. wants to give you the company. Give you means de graça. It's free Yeah. of charge, For free. Right for now. free. Ah, não, Just give pastor, it. agora extrapolou. No, Pastor, now you Agora é are sobrenatural exaggerating. Now mesmo. it's Isso really não acontece na supernatural. América. This never happens in America. Precisou aplicar mais fé agora? Do you need more faith to believe that? Então eu vou te ensinar uma chave So aqui let essa me give you manhã. a spiritual key here this O morning. caminho que Deus anda é o caminho que você escolheu mais The way fé. of God is always the one that you chose more, that you needed more faith to use. Pegou? Did you get it? Porque a minha mente, a sua mente não foi preparada para boas notícias. Because our minds were not prepared for good news. Você precisa do evangelho para mudar a mente You para need boas the notícias. good news in your mind to get prepared for good news. Pastor, agora que diferença isso faz no meu dia a But Pastor, dia? what is the difference this makes in my daily life? Toda a diferença. Everything. A ansiedade vai acabar, Anxiety goes o away, medo vai acabar, fear goes away. você vai ficar muito mais You're seguro, gonna be such more steady, firm person. porque o diretor chama você agora para And conversar. now your boss calls you. E agora, aquele que pensava em termos de más And now notícias, the one that was thinking about evil news or bad news, ele ia para a conversa dessa maneira. you were going to the talk like this.
O sangue de Jesus tem poder. The name of Jesus Eu is repreendo, eu powerful. repreendo I toda a obra maligna, rebuke every evil work against him. todo demônio na vida daquele homem. Every demon that is working on that Eu man's declaro life. que ele é abençoado. I declare that he's blessed. Eu rejeito toda demissão. I rebuke every fiery idea on his Meu mind. Deus, como é que eu vou falar com a minha mulher quando eu Oh chegar em my casa? goodness, I'm gonna talk with my wife after I come to my house. Eu pergunto, esse homem vai entrar na sala e vai This prosperar? man, we're gonna come inside of that room and gonna prosper? Não! No way. Ele já está intimidado. He's already intimidated. Por quê? Porque ele não pensa Why? em termos de boas Because he doesn't notícias. think like the good news mindset. Quem está comigo? How many of you guys are with me? Ele pensa em termos de más He notícias. thinks always waiting for the bad news. Você é uma pessoa Are you sobrenatural, a supernatural person? mas você pode ser uma pessoa sobrenatural You do can Velho be a Testamento ou da supernatural Nova person Aliança. of the Old Testament or in the New Covenant. Pegou? Did you get it? A maioria dos crentes que eu costumava conhecer eram crentes sobrenaturais, One of my friend believers, they were in the supernatural, mas eles eram crentes do Velho but Testamento, they were supernatural related to the Old Testament, da Velha Aliança. connected to the Old Eles, Covenant. eles se relacionavam com o sobrenatural baseado no seu comportamento. They were relating to the supernatural in the standards of their behaviors. E quem faz isso só está esperando más notícias. And who does that is always waiting bad news. Porque quem consegue cumprir toda a lei? Because who can fulfill all the law? Então, como você e eu sabemos que não conseguimos cumprir toda a lei e ter esse bom You comportamento, and I know that we cannot fulfill all the commandments and have this good behavior all the time. o que nós estamos So esperando? what we're waiting? Más notícias. Bad news. Mas agora, se But você now- é um crente do sobrenatural, If you are a believer of the supernatural, que that walks by the vive na supernatural, nova aliança, but lives in the new covenant mindset, que anda guiado pelo Espírito, that walks guided by the Spirit, Spirit-led, que crê que a graça de Deus é muito maior do que o seu and comportamento, believes that the grace of God is greater than your own behavior, você vai viver em paz, you're going to live it at peace. sem ansiedade. No anxiety. Sabe como é que é agora? You know how it is right now? Olha o crente que vai conversar com o diretor na nova Look how aliança, is the Christian walking in the supernatural base in the new covenant. que tem certeza que é amado, That he's completely sure that he's loved. que tem certeza que ouve a voz de Deus, He is completely sure that he is loved by God. que sabe que a obra do Calvário é maior do que o seu The finished comportamento. work on the Calvary is greater than his own behavior. O diretor chamou ele agora para conversar. The director, the boss called him. Ele não fez isso com ninguém, He did not call anybody não else. é usual It's fazer. not usual that he does that. Quando ele vai conversar, When he comes to talk, ao invés de esperar más notícias, instead of waiting for bad news, o pensamento dele já é armado de his boas novas. mindset is armed. He's getting ready for good news. Ele falou bem que eu fui no culto ontem. Yeah, yesterday I went to the O service. pastor falou do sobrenatural. And o mineiro said the Mineiro, supernatural. eu não disse isso. I don't say mineiro. I didn't say mineiro. Presta atenção, ele foi no culto ontem, ele ouviu a palavra. And this believer came to the service yesterday and he listened to the word. E ele é um crente sobrenatural And he's a believer of the da supernatural, nova of aliança, the new covenant, que crê na graça, and believes in the grace que of está God. esperando boas He's notícias. waiting for good news. Ele se arma então agora de quê? De medo ou de fé? He get ready of what? Fear or faith? A lei produz medo, The law produces fear, mas a graça produz fé. but grace produces faith. Grace produces faith. Você anda debaixo da When graça, you are walking under the grace, o resultado é fé. the result is always faith. Então, presta atenção agora, é muito diferente esse Pay tipo de attention right now. vida. It's totally different this Eu vou lifestyle. até por esse caminho, porque é outro caminho. I'm gonna go even this way right now. Os dois estão na igreja. Both believers are in the church. Você viu como que ele foi? You saw how the first one went. Ele foi derrotado, He was defeated com already, cabeça baixa, with his head down, já pensando em demissão. thinking about that he was gonna be Ele fired. vai conversar com o diretor He tremendo. go trembling to the Vê se o boss. diretor vai promover um Do sujeito you que está think this tremendo. boss is gonna promote this guy that is shaking? Ele quer uma pessoa segura. He wants a very firm, Quem tá secure comigo? person. How many of you guys with me? Ele quer uma pessoa He firme para wants a tomar firm person decisões. to make decisions. Isso só acontece se você This only confiar na graça happens de Deus. if you believe the grace of God. Esse sujeito já foi agora alegre, He went already very dando tchau para os happy, colegas dele. saying goodbye. Foi promovido. I was Aleluia. promoted, guys. I Tá got bom, promoted. velho? Essa companhia agora é minha. This is my promotion.
certinho, eu vou entrar lá, vou conversar com o I'm gonna go to diretor. that room right now and talk with the boss. Ó, é the boss, na sala do pastor. The boss's room, the boss room. Ele vai me You're promover, gonna promote me. ele vai me You're abençoar. gonna bless me. Aí é claro que Satanás vem com Obviously, the enemy pensamentos. starts to bring the thoughts. Você tá louco, isso Are não you vai crazy? It's acontecer. never gonna happen to you. Só que você já escolheu agora o But you caminho. chose the right way. Você não anda mais naquele caminho, You don't walk more like the defeated way, aguardando más notícias. expecting bad news. Você sabe que é amado. You know that you're lost. Você está confiado na obra do Calvário, You are relying on the finished work on the Calvary, não no seu not on comportamento. your own behavior. E só tem uma alternativa para mim e para você. There's only one option for you and I. Eu sou abençoado. I am blessed. Eu sou abençoado. I am blessed. Definitivamente Definitely, abençoado. I am blessed. Não posso ser amaldiçoado. There's no way I'll be cursed. Você lembra quando no deserto You remember in the wilderness, the o people in the povo desert? de Israel estava andando no People deserto was in the desert. e Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de And Deus? that fake prophet Balaam came to curse the people of God. Quando ele ia amaldiçoar o povo de Deus, He was getting prepared to curse the people. as palavras da boca dele mudavam. His words were completely changed. Porque desde os dias da velha aliança, Because even during the Old Testament, Old Covenant time, o povo de Deus já é the abençoado. people of God was already blessed. Você já é You abençoado. are already blessed. Mas você não acredita nisso. But you don't believe that. Você acha que tem que fazer alguma coisa You para believe ser that you have abençoado. to do something to get the E blessed. tem alguns colegas pastores que ajudam There are nessa some questão. pastors that even help with that. Eles falam, você tem que fazer isso para ser They abençoado. preach, you have to do that to get Você tem blessed. que fazer aquilo outro para You andar have no to perform that sobrenatural. other thing to really walk in the É supernatural. muito difícil andar no Super hard to sobrenatural. walk in the supernatural. Não, você já Não. anda no You sobrenatural. walk already in the supernatural. Quando é que nós deixamos de andar? When we stop to walk in the Quando nós supernatural, escolhemos esse outro when caminho, we choose the other way, que é o caminho do merecimento. that is the way of the merit, the O merit comportamento. mindset, the behavior. O que é sujeito que anda pelo caminho da lei pensa? Who is this the one that walks in the merit standards think? Ele deve estar me chamando porque eu cheguei atrasado ontem. I think he's calling you because I got late yesterday. Ele deve estar me chamando porque a produção não foi boa Maybe esse the boss mês. is calling you because the production of this month was not very good. Ele está indo para a conversa esperando boas notícias ou He's más coming notícias? to the talk waiting for good or bad news. E o que você acha que vai acontecer And lá what do you dentro? think is going to happen inside of Más notícias. bad news? Porque a Escritura diz que aquilo que o homem pensa na sua alma, assim ele é. Because the scripture says that what the man thinks, this is how he becomes. O que eu temia, diz Jó, me sobreveio. What I was afraid of, this came to Então, me, says se Job. você anda por aí temendo más notícias, So if you elas go virão. that way, going thinking like that, this is going to Porque happen to you. This is aquilo going to que come to pass. você valoriza, aquilo que você honra é o que você vai ter. Because what you honor is what you're going to have. Lembra como que eu pensava anteriormente? Remember how I was used to think? Aconteceu alguma coisa de errado. Anything that was going wrong with me, Quem é o 01? Quem era o 01? who was the first one? Era o Who diabo. was the devil? Furou o pneu, era o My diabo. flat tire, the devil. Ah, perdeu o voo, era o I diabo. missed my plane, the devil. Uma vida cristã It angustiosa. was a very sad Christian life. Agora eu estou desse lado aqui da nova I'm in aliança. this side, the new covenant side. Eu sei que eu sou amado. I know I'm loved. Eu creio na obra do Calvário, I believe in the work of the que Calvary. é superior ao meu That comportamento. is greater of my E behavior. ainda que eu não tenha comportado tão bem, And even when I know I did not behave as well, very well, o Pai vai me acordar para fazer o teste my amanhã. Father will wake me up in the morning to make the test. Ele não vai me deixar dormindo lá na He cama. will not leave me alone in the bed sleeping. Ele vai me guardar de He todo will erro. take care of me of every mistake. Quem entendeu? As we see. Agora eu estou cercado de fé. Now I'm surrounded by faith. Então, eu vou trabalhar cheio de fé. I'm going to go to my work Eu me with faith. relaciono na vida da igreja cheio I de have a fé. relationship in the church full of faith. Eu estarei com os meus parentes cheio de fé. I'll be with my relatives full of faith. Então agora a questão é mais ou menos essa. Now this is what happens. Presta atenção que isso vai ajudar você demais no dia a This dia. is going to help you a lot in the daily life. Furou o pneu. Flat tire. Eu agora penso, Now what I think. Deus está planejando a maneira de me God is abençoar. just planning to bless me somehow. Pastor, você está ficando louco? That's are you crazy? Não, eu estou andando no No, I'm just sobrenatural. walking the supernatural. Posso te contar um testemunho Let me que give you a tem, testimony. que tem nome, que tem cidade e tudo His mais? name, address, you're going to know the story. É um irmão lá de Criciúma. He's a brother from Criciúma. É, lá na verdade é no Paraná. Lá não sei exatamente a cidade. Criciúma, Santa Catarina?
All right, we have some people from Criciúma here. Praise God. Ok. You see, you're Você really. tá bom na geografia. Yeah, it's Aleluia. because coincidentally. Go, let's go. O irmão trabalha com vendas. This brother is a salesman. E ele trabalha com o carro dele. He works with his own car. E aí ele se envolveu em um acidente He com got esse into an carro. accident with this car. Esse carro era da empresa. It was the company's car. E ele, quando teve esse acidente, ele pensava como eu pensava As anteriormente. soon as it happened, the accident, he used to think like I used to think in the past. Ele sabia que era uma pessoa He sobrenatural. knew he was a supernatural person, supernatural being. Só que a mente dele não tinha sido renovada pela His mind palavra. was not yet renewed by the word. Ele era sempre baseado no comportamento. He related to God always based on his behavior. Sabe qual foi a primeira coisa que ele pensou quando ele teve aquele The acidente? very first thing he thought in the accident, Senhor, o que eu fiz de errado? God, what did I do wrong? Eu sou crente, I'm a believer. eu pertenço à igreja, I'm going to the church. eu participo das atividades, I'm active in the church. mas agora aconteceu esse acidente. And now just happened this accident. O que eu fiz de errado? What did I do wrong? Esse é o tipo de pensamento que mata você, This is the kind of thought that kills you. que escraviza você, Makes you a slave. que faz você um escravo dentro da igreja. Makes you a slave even inside a church. Uma pessoa angustiada, Like a ansiosa, depressed, full of anxiety person. como se coisas ruins não acontecessem com Like boas pessoas. bad things didn't happen with good people. Entendeu? You guys get it? Agora, por que elas acontecem? Why did they happen? Essa é a pergunta que não te deixa dormir. This is the question that doesn't let you Eu vou te sleep. dar uma boa resposta para te dar I'm gonna saúde. give you a good answer so you can be a healthy, emotional healthy person. Deus só pode estar planejando a maneira de te abençoar. God is planning to bless you somehow. Eu não entendo, I don't understand. eu não I do compreendo, not comprehend. mas eu confio na obra da cruz. But I trust the finished work on the cross. Ele está me cercando com a sua God bondade. is surrounding me with His goodness. Eu não entendo I agora. don't understand Talvez right now. nunca entenderei. Maybe I'll never Mas eu understand. confio no meu But I Pai. trust my Father. Ele está me guiando. He is guiding me. Sabe o que esse irmão fez naquela You hora? know what that brother did in that Ele, exactly ele, moment? ele capotou o carro, ele saiu do Flipped the carro. car over. He E aí- came off of the car. E aí ele falou assim, agora eu vou fazer uma escolha. Now I'm gonna make a choice, he thought. Foi consciente. It was a conscious decision. Ele pegou e falou, tem dois caminhos I have agora. two ways right now. Eu posso escolher esse caminho do I can merecimento. go to the merit standards way. Eu posso escolher esse caminho que algo o diabo fez. I can choose this way to think that maybe it's the devil E é claro in que my essas life. coisas ruins é o diabo mesmo é que faz. And, you know, these bad things happens in our life because of the Mas devil. quantos creem que Deus é soberano? But how many of you guys believe the Deus Lord is não envia, sovereign? Deus não envia doença. God does not send Deus não envia disease. acidentes. God does not give Deus us não envia accidents. morte. God does not send Jamais. us death. Mas é Ever. fato que ele permite. But it's the fact that He allows. Agora ele falou, eu vou fazer uma outra I'm escolha. gonna make another choice. Deus deve estar planejando a God maneira is de me planning abençoar. something good to bless me. Deus deve estar planejando a maneira de me Is there surpreender. any way God is gonna bless me through this? Ele fez uma oração louca He aquela made a hora. very crazy prayer at the moment. Ele foi, o carro capotado, The ele car flipped agradeceu a Deus. He thanked God. Ele não compreendia, He could not understand, mas ele agradeceu a Deus. but he thanked God. Porque de alguma forma, But somehow, Deus estava planejando abençoá-lo. God was planning to bless him. Esse sujeito vai se sentir melhor? How this one? How do you think he's gonna feel? Ele vai se sentir bem? Do you think he's gonna feel well, better? Qual dos lados você gostaria de estar? What is the size that you like to be? Daquele lado que agora ele está pensando, o que eu fiz de errado? Meu The Deus, one meu that is thinking, what did I comportamento. do wrong? Is about my behavior. Será que eu não agradei a Deus? Por isso está Maybe I acontecendo did not isso? please God. That's why this thing is happening. Ou ele está desse lado pensando, eu Or you can be in the other sei side. que eu não mereço. I know I do not Eu tenho deserve. consciência que eu não tenho esse comportamento. I know that I never gonna achieve that behavior. Mas eu confio que de alguma But I forma trust that eu somehow não estou vendo. that I cannot see. Deus está planejando me God abençoar. is planning to bless me. Aí ele voltou para a empresa. So he came back to the company E ele foi falar com o diretor dele. and he came and talked with E his ele boss. foi falar a respeito do carro que havia He acidentado. explained about the car, the accident situation. Sabe o que aconteceu? You know what happened? A companhia deu para ele um carro novo. The company gave him a brand new car. Zero.
like brand new car. Obrigado. O que ele já queria trabalhar. The brand that he was willing to work with. E você quer ver a bondade de Deus? You know the goodness O of God. diretor falou assim: você não precisa Você- preocupar, porque agora esse carro é seu. Now you don't need to worry anything because this car now I'm giving it to you. It's not Então, from the company's anymore. aquele suposto It had a acidente purely accident. era uma maneira It was de just Deus a way for God abençoá-lo. to bless him. Não parece louco isso? Isn't that crazy? Não parece assim sobrenatural Isn't isso? this like a supernatural thing? Mas eu quero terminar dizendo para Let me você: close saying this. você já anda no sobrenatural. You are walking around the supernatural. Há um desejo no seu coração There que is foi desire criado por in your Deus. heart that was imparted by God. Não é para tornar você ansioso. It's not to make you an anxious person. Não é para tornar você com medo do futuro. It's not a person to be afraid of the future. Mas é para ensinar a mim e a você a But crescer no it's to teach you to sobrenatural. grow in the supernatural. Mas você precisa escolher praticar. But you have to choose to practice. Escolher praticar no seu dia a dia, To practice in your daily life, lá no seu trabalho, in your work, lá dentro da sua família, inside of your family no context, ambiente da in igreja. the atmosphere of the church. Porque aqueles que escolheram viver assim, andar nesse caminho do Because those that sobrenatural, chose to walk by the supernatural, são muito mais cheios de they fé. are always filled with faith. Eles aceitam desafios. They accept the challenge. Aqueles que escolhem o caminho do merecimento, Those that choose the merit standards way, eles sempre ficam com um passo they atrás. always have one step back. Eles pensam: eu não vou ter o dinheiro I'm not suficiente. going to have enough money for Eu that. não vou ter um inglês I'm suficiente. never going to have the English enough. Eu não posso aceitar esse cargo porque é demais para I mim. cannot take this role, this position in the company because it's beyond what I have. Quem está comigo? How many of you guys are with me? Agora, aqueles que têm certeza que são amados, But those that are completely sure they are que loved, têm certeza que andam no they sobrenatural, are certain that they walk by the supernatural. eles não sabem tudo. They don't know everything. Eles não conhecem tudo. They don't know everything. They don't have all the knowledge. Mas eles confiam que o But they Espírito vai trust that the guiá-los. Spirit will guide them. Você quer fazer o teste agora? Let's make a test Eu again. faço com você. I'll do it again. Você vai ver que você é um ser muito mais I'll show you sobrenatural that que you você are much imagina. more supernatural than you think. Eu posso fazer esse teste com a igreja e posso I can fazer make esse this com test você agora. with the church or with you Por personally. exemplo, eu posso profetizar. I'm gonna prophesy. Quantos creem que você pode profetizar? How many of you guys believe that you can prophesy? E se eu chamar você aqui agora no If I call you microfone right para now in the profetizar? microphone to prophesy. Ah, não, pastor, aí não estou No, preparado. no, Pastor, I'm not prepared. Don't do that. Não faça isso. Don't Eu do that. posso fazer e você pode fluir I can naturalmente. do that. You're gonna flow spontaneously. Pastor, mas você não sabe a profecia antes de profetizar? Pastor, don't you know the prophecy before you prophesy? Nem sempre. Not every time. Então, por exemplo, eu estou com muita vontade de profetizar para aquele senhor ali. I'm feeling to prophesy for that. Yeah, for that elder, not elder. Eu não, eu não conheço, I don't know. eu não sei se ele é americano ou I don't know if he's brasileiro. American. He seems like American. I É, parece, Very good American. parece demais. Yes. E eu estou com muita vontade de profetizar para ele. And I'm really feeling this thing in my heart to prophesy. Pastor, mas você já sabe o que vai dizer? Pastor, do you know what I'm gonna say? Absolutely not. Absolutely not. Mas eu tenho certeza But I'm very sure que o Espírito Santo é que nos that guia. this Holy Spirit is guiding us. Mas também aqui para essa irmã. Eu acho que ela é sua prima. Yes. She also looks like an American. Yes, yes, yes. Eu sei que não é. Mas eu queria falar a respeito da sua companhia, But I want to say about your company, da sua empresa. like your Eu business. não sei se você ainda tem aquela I don't know empresa if you still have que that compartilhamos há, sei lá, muitos that we anos shared atrás. years ago. Uhum. E eu sinto que o Espírito Santo quer guiar você em decisões específicas a respeito desse Wants to give negócio. you specific guidance into this Se business. você vai dar um passo If you're para gonna frente take one ou vai step recuar. forward, or if you're going to get one Um step back. momento muito It's a específico very de decisão. specific moment for decision. Eu não sei se alguém quer se juntar I a don't know if você someone is para ampliar, willing to partner with you to mas make é um momento específico de ouvir a voz de But Deus, it's a very de specific compartilhar. time to listen to the voice of the Spirit. Vocês são casados, é o seu irmão. Mas você é casado? This brother.
E você compartilha essa empresa com Do quem? you share this Sozinho, conversation? você é a única dona. She's the only one. E essa é a questão. This is the point. Você não tem com quem You compartilhar. don't have anybody to share. E isso tem se tornado pesado para This is você. very heavy for E you. você quer compartilhar com pessoas, mas não tem pessoas para You você want to compartilhar. partner with someone, but you don't have anyone to Infelizmente partner. você não confia na maioria delas. You don't trust the E nem majority. pode, de fato. And also you Porque can't, já demonstraram que não são desse nível de because confiança. these people are E not você está trustworthy procurando at essa all. pessoa. And E you're o looking for this Senhor person. And the está Lord trazendo para is você. bringing to you this De onde person. você nem pode imaginar. From where you can, Ela não tem as This qualificações que person você doesn't have gostaria. qualifications that you Não want tem to a have. habilidade que você gostaria. This is not a person that has all the skills Porque that você you já want tem to muita have. experiência. Because Você you are a gostaria de very alguém experienced person. de mais You experiência. like a person that has more Mas essa experience. pessoa tem um coração But this person has a para heart Deus. for God E um coração para você. and a heart for you. Ela vai te abençoar. This person will bless Você you. precisa tomar essa decisão. You have to make a Faço ou não faço? Do it or not. Tá junto ou não? Get it together or Compartilhe not. Should I isso share ou or não? not? Esse desejo já está no seu coração. These desires are in your heart. Mas o medo impede. But the fear is blocking you. Você vai lembrar claramente dessa ilustração que eu You dei do remember pai. this illustration about the Father. Ele não vai deixar você errar. The Father will not let you Porque ele não make a deixou mistake. lá quando você foi começar. Because the Lord did not let you make a mistake when you Ele were guardou starting. você. He guarded you. Ele guardou você quando outras pessoas tentaram tomar o He seu negócio. safeguarded you when other people was willing to take Ele your guardou business. você. Ele guardou você até no momento de crash. To crush. Ele Yeah, to make rotten. Ele guardou você. He guarded you Ele to vai not guardar let you nessa get nova decisão. even in this new Mas ele está decision also. preparando você para ter uma grande companhia. But He's preparing you to give you a big company. Porque ele já sabe que no seu coração tem um coração para a obra de In your Deus. heart, then you have a heart for the work of É um God. coração que vai falar assim, pastor, quanto é que precisa This fazer is essa the kind of heart that ampliação? says, Pastor, how much it costs this renewal? Eu vou I'm going to give it Não all. precisa fazer campanha com You don't need to ninguém, make eu a vou dar. campaign to raise Deus us sabe que funds. você tem esse coração. The Lord knows that you have Porque this você heart. já fez lá no passado. Because you made this commitment in the Muito past. menos. With even Mas less. só que para ampliar você para To um novo amplify nível, you for the next level. ele precisa da sua confiança. He needs your trust. Você não vai errar. And you're not going to make a Você mistake. tudo que você faz é excelente. Everything you do, you are excellent. Perfeccionista. What you do, you are perfectionist. Isso não dá para trabalhar no sobrenatural, com tudo And planejado. sometimes in the supernatural, you can't work just like that. Você vai ter que dar um passo crendo no You have to sobrenatural. take the step, believing the supernatural. Eu sei que você gosta de dar passo, tudo já I planejado. know you like to walk just when everything is Faz bem, é saudável isso. settled. It's healthy to think like Mas that. para aquilo que o Senhor quer construir através de você e dessa For what the Lord companhia, wants to build through your life in this moment, você vai ter que tomar you decisões have to make a baseadas no decision sobrenatural, based on the na supernatural, intuição do in the Espírito. intuition of the Spirit. Naquela coisa que até as pessoas do seu lado vão falar, como é que você vai fazer The isso? people around you are going to say, "Are you crazy? Why are you doing that?" Eu não sei como I eu don't vou know fazer how I'm isso, going to do that. não sei por que eu vou I fazer don't know isso, why, mas eu sinto no meu espírito but I fazer. feel my spirit to Mas vai ser muito acertado. I'm going to be very on the dot, on the target. Amen. Amen. Era pro irmão, na verdade? It was for the body. Mas eu sinto que o Senhor está muito feliz com o que o irmão está fazendo. I feel in my spirit that the Lord is very joyful with you, very happy. O caminho que o irmão escolheu The path that you were choosing para você e para sua casa, for you and your house, sem condenação, without condemnation, sem acusação. without accusation. Algumas pessoas lá da sua família People from cercaram your você, family came to you. dizendo, como é que você vai fazer Why isso? you're doing that? E como é que vai ficar essa questão, aquela outra And that other questão? thing that you're leaving behind. Isso angustiou você, porque são pessoas que você This ama, brought some sadness in your heart because you são consider these pessoas que people. você considera. Yeah, you consider that people. E isso gerou uma crise no seu That brought coração. some crisis in your E heart. trouxe angústia, It brought noites, sadness. trouxe noites mal dormidas, Yeah, you couldn't sleep some sem nights. paz, No peace, sem alegria, no joy. apesar de estar tudo bem em volta. Even when around you everything was well. Mas o irmão escolheu o caminho Your certo brother chose the right para path você for you, e para sua casa. for your Só house. quero que o irmão saiba I disso. just want you to know that. Esse caminho não precisa da concordância de muitas This pessoas, path, you don't need the agreement of many people. porque tem a concordância de Deus. Because you have the agreement of E God. lá na frente, In the future,
essas mesmas pessoas vão procurar o irmão e vão falar, Gotta come to you. de fato, você And you are right. You decisão. did the right decision. Amém? Amen. Praise God. Amen. Praise God. Quer fluir? Você tem ou não? Do you have anything to share? Né? Sabe o que acontece, tá? Eu estou fazendo aqui agora com você What I'm gonna do with you right now? o que o pastor está pregando. What the pastor is preaching. O sobrenatural não é para aquelas pessoas especiais, It's not only for the special people. é para It's nós, for us, filhos de Deus. the children of God. Nós é que somos herdeiros da casa. We are the heirs of the house. Mas o medo de errar, The fear to make a mistake. o medo de não acertar, The fear to not get into the target. nos deixa do lado de cá. Make it us to be in the other side. Então, se você começar a exercitar, If you start to practice it, o Espírito Santo está com você the Holy nisso. Spirit is with you. Ele está com você no He sobrenatural. is with you in the supernatural. Porque ele diz que se nós que somos pais sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, Because the Bible says that we that are evil parents can give good things to our children, quanto mais o nosso Pai. much more the Heavenly Father. Eu queria que você ficasse de pé I agora. want Em to nome de invite you to Jesus. stand up this morning. Eu queria que você fechasse seus Close olhos your eyes. e deixasse o Espírito Let the Santo Spirit fluir, of God flow. fluir Let the Spirit flow nesse ambiente. in this. Fala para ele, Espírito Santo. Talk with him right now. Say to Holy Spirit, I want to hear your voice. Oh, Espírito Santo, queremos ouvir a tua voz. Say to the Holy Spirit, I know you, Diga Holy para ele, eu Spirit. te conheço, Espírito You are Santo. my friend. Tu és o meu amigo. You are my partner. O Senhor é o meu parceiro. I am with you in the same spirit. Eu estou com o Senhor no mesmo You Espírito. guide me. E o Senhor é aquele que me guia. You guide my family. O Senhor é aquele que guia My a minha job. família. O Senhor é que guia My meu trabalho. money. O meu dinheiro. I am with you, Holy Eu Spirit. estou com o Senhor. I'm surrounding you, Holy Spirit. Eu me rendo ao Senhor. I believe in the work of the cross. Eu creio na obra consumada. Come on, praise God right now. Vamos louvar o Senhor. Let's praise God right now. Vamos adorar. Share with the Holy Spirit your heart. Compartilhe com o Espírito Santo o seu coração nessa manhã. Choraram no dia, né? Espírito
precisa de please. cura, qualquer pessoa que precisa de cura, vem aqui pra frente, vamos orar. Você precisa de qualquer tipo de cura, vem aqui pra frente para nós orarmos com você. Pode vir agora. Se alguém tem algum tipo de enfermidade, Any kind of sickness, disease, vem aqui à frente, just nós step vamos orar. forward. Let's make a line over here, guys. Let's make a Você line. não precisa ir embora para casa com dor de You cabeça. don't need to go back home sick with a headache in your head right now. Essa semana, uma This week, pessoa, a person came to me. essa semana uma pessoa A person came to me. teve a sua pressão arterial alterada. I'm sorry, this week I feel that a person has his blood pressure altered. E eu gostaria de orar por isso. And I want to pray about that. Também gostaria de orar por ovário policístico. I need to pray for someone that has any problem with his or her. Então, se você What? policístico something, A disease only in her womb. In her womb. e eu gostaria que você viesse sem constrangimento. Amém? Come on, come up front without any constraint. Just step forward. E quero que você depois teste isso. And after we pray, I want you to take a test over the pain. Anteontem nós fizemos uma visita na casa de uma irmã lá em Before Miami. yesterday, I was visiting a sister. Ela fez uma cirurgia para recuperação do menisco. She had a knee surgery. E ela disse que a cirurgia não funcionou nada. And she said that the surgery did not work. Ela pagou milhares de dólares She paid thousands of dollars e for the continuava surgery. com dor no And joelho. she was still with a lot of pain in her knees. Uma irmã da igreja. He was a believer. E nós estávamos lá para uma visita We informal. were just there paying her a visit. E eu falei, bom, então já que você já tentou tudo que você podia tentar, Now that since you